ponto de equilíbrio. Será um canal a transmitir mais energia para ti. Assim sentirás mais segurança para iniciar este aprendizado, eu e ela sozinhos. O que acontecerá? Pergunta preocupado. Receberás toda a orientação para um novo trabalho espiritual. Que ambos escolham 2 noites por semana e marquem uma hora em que possam ficar completamente tranquilos. Em uma mesa coberta por uma toalha branca, coloquem um copo d'água e uma pequena jarra com rosas brancas, papel e lápis. Apaguem a luz para que não haja interferência da energia elétrica. Colocando-se um defronte ao outro, sentem-se com as mãos espalmadas para cima, sobre a mesa. Façam uma prece a Jesus. O seguir, Daniel, chama por teu guia oriental e com fé, segure o lápis, fechando os olhos e deixando a tua mão solta sobre as folhas de papel. E aguarda. Realmente entristecido por não mais poder conversar com seu companheiro, ele pede ainda um favor. Então me diga, como está sendo vista esta nossa missão, à luz da espiritualidade? Progredindo com amor. Entretanto, muito mais ainda deverá ser feito. Continuarás tendo a colaboração da falange dos pretos velhos e dos caboclos. Vovó Maria Baiana e Pai Tomé prosseguirão com seu auxílio e eu também permanecerei ao teu lado, até o término desse nosso compromisso. Que Pai Oxalá nos ilumine, irmão. Reforça a tua fé. E sem mais, ele partiu. Seguindo o conselho de Guaraci, Daniel e Giovanna procederam conforme a orientação recebida. Durante uns poucos dias, Daniel nada escrevia, apenas arabescos foram riscados sobre a folha de papel. Ficou sabendo depois, que era um ajuste à energia que viria assumir a sua mão. Até que uma primeira frase escrita em letras grandes, surgiu: o amor é a energia mais poderosa do universo. E, um pouco mais abaixo, em letras menores, outras frases foram sendo escritas: eu sou teu mestre espiritual. Coordena os trabalhos da corrente da luz de Jesus. E que esta luz do nosso divino mestre ilumine as nossas mentes, nos ajudando a uma expansão maior de nossas consciências. Louvado seja Deus! Louvado seja Jesus nosso mestre divino e louvada seja Maria, que nos protege com seu amor maternal. Assim se iniciou um desenvolvimento mediúnico, que levaria a um trabalho espiritual, sob a luz do Oriente. E o relógio do tempo foi passando. A pequena comunidade Guarani, aos poucos, foi prosperando, à medida que a obra se fortalecia, através dos anos de dedicado e amoroso trabalho. Os filhos de Daniel e Giovanna se tornaram adolescentes. Mauri, aos 18 anos, ingressou na faculdade de medicina, indo estudar na cidade de Santa Maria. Iniciou-se então a fase da saudade pela separação. Era o primeiro pássaro a levantar voo para fora do ninho. Mas a saudade era compensada pela alegria de ver o filho começar a preparar o seu próprio caminho. Entretanto, outra saudade maior, dessa vez triste e dolorida, foi habitar seus corações. Elise e Tomás, retornando para o Brasil, após uma viagem à Alemanha, faleceram num desastre de avião sobre o Oceano Atlântico. Foi um terrível golpe para todos. Além da dor pela perda, ficou a mágoa de não poder enterrar os dois no cemitério luterano, onde já existia um local reservado para eles. Poderia-se dizer que toda a população de Nova Dresden estava presente ao enterro simbólico e no culto ecumênico que se seguiu àquele. Tomás e Elise eram muito estimados na cidade onde dedicaram inteiramente suas vidas. Giovanna, sem poder conter as lágrimas, tocou pianos e hinos religiosos que a sogra mais gostava, causando uma comoção geral. Francisco, com a voz embargada pela dor, fez a prece, acompanhado de Daniel e Matilde, que viera da Alemanha no dia seguinte ao desastre. Infelizmente, Hans e os filhos não puderam estar presentes. A família estava atravessando uma fase difícil, de contenção de despesas no momento, não sendo possível a todos viajarem. Mais tarde,
Depois que amigos e paroquianos se retiraram, Daniel e Francisco ficaram a sós na igreja. Este, consternado, fala contendo as lágrimas que teimavam em surgir nos seus olhos tristes. Eu não perdi amigos queridos, perdi irmãos muito queridos. Vai ficar um vazio impossível de ser preenchido, realmente. Traço e Daniel abraçando-o, pergunta penalizado, querendo confortar o amigo. Não gostarias de se transferir para nossa cidade? Por um lado, sim. Estaria com vocês. Mas não posso abandonar a fazenda e todo o trabalho do amor e dever, que agora vai se ressentir muito, com a ausência de seus pais. Não posso, Daniel. Afinal, se são os desígnios de Deus, como posso abandonar a minha paróquia? É verdade. São nesses momentos de dor, que a nossa fé é colocada em prova. Olhando para o púlpito aonde o pai pregava, Daniel lembrou-se de seus tempos de menino, quando escutava embevecido suas palavras eloquentes. Olhou para o piano e quase ouviu a mãe tocar. Seu coração se oprimiu de dor e as lágrimas rolaram livremente em suas faces. De súbito, uma energia quente o envolveu, como se o abraçasse e ele sentiu a presença do pai a seu lado. Com clareza ecoou em sua mente a voz paterna: não chora, meu filho. Melhor do que ninguém, tu tens a certeza da continuidade da vida. Quero transmitir para ti e para todos os nossos entes queridos, o que se passou comigo e tua mãe. Era chegada a nossa hora da partida. Nada sofremos. Apenas o susto quando uma das turbinas explodiu e o avião iniciou uma queda vertiginosa. Contudo, antes que ele caísse ao mar, perdemos os sentidos. Quando retomamos consciência, estávamos fora da matéria, sendo levados num torvelinho de luz, para o local onde estamos agora. Estamos muito bem. A paz que aqui existe é indescritível. Amamos profundamente a vocês. A vida continua, não guardem tristezas em seus corações. Que a saudade seja amorosa e não sofrida. O calor do abraço se extingue. Sentindo-se tonto, Daniel fecha os olhos e no quadro da sua mente, começa a se projetar um lindo lugar. A semelhança de uma fazenda europeia, com extenso gramado e flores, muitas flores. E muitas árvores copadas, em tons variados de verde. Sentados em uma varanda da acolhedora casa, seus pais acenavam para ele, enquanto suas vozes soavam claramente: nós amamos muito a vocês todos. Diga para eles o que estás vendo e ouvindo. Não permitam que a tristeza escureça suas vidas. Cultivem a alegria e sejam felizes. O amor e a vida são eternos. Lentamente Daniel sai do transe, sentindo uma paz inebriante. Abrindo os olhos, vê Francisco olhando atentamente e aguardando ansioso por algum pronunciamento seu. Sorrindo, ele o satisfaz, com a voz calma e segura: eles estão bem, muito bem. Partiram em paz e na hora certa. Não há por que sofrer, apenas a saudade plena de amor, que jamais se extinguirá. 8 meses depois, Bianca completaria 15 anos. Tornara-se uma linda moça. Suas feições de leves traços indígenas, emolduradas por uma cascata de cabelos de um negro brilhante com uma pele de um moreno dourado, davam-lhe uma beleza exótica. Durante a tarde, Giovanna havia conversado com ela a respeito da festa para comemorar tão significativa data. Apesar de desejar, como toda moça, ter a festa dos 15 anos, ficara angustiada. Ainda entristecida pelo acidente com os avós que tanto amava, não sabia se queria realizá-lo ou não. Pensativa, cheia de dúvidas, ela se encontrava olhando o pôr do sol, da varanda de seu quarto. A saudade apertava seu coração amoroso e o belo espetáculo do sol poente aumentava ainda mais a nostalgia. Olhando-a do jardim, Daniel, percebendo a tristeza que transparecia em sua fisionomia, resolveu subir a seu quarto e conversar com ela. Minha filha, sinto que estás triste e saudosa. Estou sim, meu pai. Estou confusa também.
Porque ao mesmo tempo em que me sinto triste com a partida da avó e do vô, tenho vontade de ter a minha festa de 15 anos. Isso é errado, pai. Não é errado, filha. Pelo contrário. Teus avós ficarão felizes vendo-te alegre, dançando na tua festa. Mas, pai, não faz nenhum ano que eles morreram. Quero que compreendas, minha querida, que teus avós cumpriram a sua missão aqui na Terra. Por isso eles partiram. Terminaram a sua etapa de aprendizado. Mas nós que aqui permanecemos, ainda temos que cumprir o nosso tempo. Tua vida, Bianca, está apenas começando. Tens que vivê-la com alegria. Abraçando-a, ele continua num tom tranquilo, apontando o sol que começava a se aproximar da linha do horizonte. Veja, minha querida, continuamente o sol nasce, trazendo um novo dia, despertando a vida. E se põe adormecendo em paz, para retornar depois a um novo dia. Assim é o giro do tempo. Nascemos para uma experiência de vida e depois desta terminada, retornamos para o lugar de onde viemos, a fim de nos prepararmos para um novo despertar. É o caminho da evolução. Então, pai, eu posso fazer uma festa sem magoar a vocês e a avó Liz e avô Tomás? Sem remorso. Claro, minha filha. E será uma linda festa. E tenho a certeza de que teus avós ficarão felizes por estares comemorando essa data tão bonita, rodeada de amigos. Sorrindo, ela beija o rosto de Daniel. Obrigada, meu pai. Eu te adoro. E realmente, foi uma linda festa de 15 anos. Giovanna estava ensaiando com as crianças da reserva uma apresentação musical para o Natal, que seria daí a 15 dias. Bianca, que herdara da mãe o talento musical, ajudava nessa empreitada. Iria tocar violão juntamente com um menino de 13 anos que demonstrara muita habilidade com esse instrumento. Ambos iriam executar uma música composta por Bianca, exatamente para esta ocasião. O pequeno coral, bem afinado, iria entoar Noite Feliz e completando, uma jovem de 14 anos acompanharia no teclado, a apresentação do presépio ao vivo. Estavam absortos com o ensaio, quando ouviram uma buzina de automóvel, em frente à casa. Giovanna saiu para atender. Eu não acredito! Ponto de exclamação, exclama alegremente. Você veio mesmo, Gustavo. Saltando do carro, o rapaz vai ao seu encontro sorrindo. Como eu poderia negar qualquer coisa para minha ex-professora tão querida? Mas não vai prejudicar tuas provas na faculdade e teus ensaios para o Raízes dos Pampas, dispor desse tempo conosco, de forma alguma. Abraçando-a, ele a tranquiliza. Já estou bem preparado para o festival e quanto às provas, já terminei todas. Não preciso mais ir a Porto Alegre. E ademais, quero lhe contar uma coisa muito importante. Desconfiada, ela pergunta ansiosa, já prevendo uma boa notícia. Será que é o que eu estou pensando? Não vai me dizer que... Ele a interrompe, sorrindo feliz. É o que está pensando, sim, senhora compositora. A sua música foi aprovada. E sou eu quem irá apresentá-la. Que bárbaro! Ponto nesse festival de janeiro mesmo. No Raízes. Exclama alegre. Então vou disputar o prêmio de compositores com o meu ex-aluno prodígio. Exatamente, fala ele rindo. Mas, se eu perder para minha ex-professora eternamente querida, não me importo. Terei ainda minha chance como intérprete. Rindo entusiasmada, ela brinca com ele, fez de conta que eu acredito nisso, e ansiosa, o convida a entrar. Vamos para dentro. Estou aflita para que conheças a minha turminha, e eu curioso para ver o que está conseguindo com as crianças. E de antemão, vou lhe dizendo que pretendo não só colaborar nos ensaios, quero também participar dessa sua apresentação. Gustavo, ela volta a exclamar numa felicidade total, isto é demais. Um novo astro que está despontando no meio musical nativista do estado, se apresentar na nossa modesta reserva. Rindo satisfeitos,
Os dois entram na sala. Tão logo Giovanna faz sua apresentação a todos, Gustavo olha admirado para Bianca, exclamando: basta eu ficar alguns meses sem te ver, que te encontro cada vez mais bonita. E voltando-se para Giovanna, fala brincando: dá para se acreditar que essa garota linda desse jeito, seja aquela mesma guriazinha chorona que às vezes perturbava as minhas aulas. Bianca fica encabulada e Giovanna rindo, confirma: tem razão, não dá para acreditar. O tempo passa muito ligeiro. E como passa? Depois desses anos de faculdade em Porto Alegre, quanta coisa já mudou na nossa cidade. E virando-se para Bianca, fala com sinceridade: é sempre uma surpresa muito agradável te reencontrar, Bianca. Então vamos deixar de conversa e vamos ao trabalho, diz Giovanna batendo palmas e se dirigindo à turma, todos aos seus lugares. Vamos mostrar o que estamos fazendo. A reserva estava iluminada pelas inúmeras gambiarras coloridas, colocadas nas casas e nas árvores da praça. Cestos iluminados por dentro, à guisa de lanternas, adornavam os postes, aumentando a claridade. Enorme variedade de enfeites, confeccionados pelas hábeis mãos das mulheres, enfeitava o grande pinheiro montado próximo ao tablado, onde seria apresentado o alto de Natal. Padre Honório e Adriana, encarregados da decoração, eram auxiliados pelos adolescentes que entusiasmados, além de colaborarem, também criavam adornos numa mistura de arte tradicional natalina, com arte guarani. A festa foi comovente. Não só pela apresentação do Alto de Natal, muito bem ensaiado. Este foi iniciado com a leitura de um jogral pelos jovens bugres, seguido de apresentação musical e do coral dos meninos, sendo finalizado com a montagem do presépio ao vivo. Foi marcante também a participação de toda a aldeia irmanada pela fé religiosa que, aos poucos, ia se sedimentando no coração dessa comunidade guarani. Daniel, comovido, cumprimenta a todos pelo belo espetáculo e, discretamente, comenta com Giovanna: quando ouvi o coral, querida, me emocionei demais. Tive que fazer força para não chorar. Lembrei-me de uma visão que tive quando menino, do coro dos guaranis na Igreja das Missões dos Jesuítas. Giovanna ia perguntar mais, quando Adriana e Juraci se aproximam deles. Esta última, rodeada pelas crianças, participa alegremente: pronto, queridos. Já estou com a mala pronta para ir com vocês. Finalmente consegui que ela concordasse em deixar as crianças e fosse passar o Natal e o Ano Novo conosco, explica Adriana satisfeita. Após as despedidas muito calorosas, Daniel entra no carro acompanhado pela mulher, a sogra e Juraci. No carro de Gustavo seguem Mori e Bianca, que durante o trajeto, vão conversando animadamente. Mas eu não posso compreender que com o talento musical que tens, estás se formando em odontologia, fala Mori, dirigindo-se a Gustavo. Gosto muito de música, mas nunca foi minha intenção seguir a carreira artística. Tenho entrado nesses festivais nativistas, mas por diletantismo. Pois eu, não, afirma Bianca, quero fazer a faculdade de música. Estou me preparando para isso. Gustavo, olhando para ela, que se achava sentada ao seu lado, sorria encorajando-a. Tens talento mesmo e se é realmente o que desejas, deves seguir em frente. Em frente, também seguiu o namoro que se iniciava, nesse momento, entre eles. Em seguida das festas de fim de ano, Juraci se sentiu mal. Começou com um simples resfriado, evoluindo para uma pneumonia dupla. Acabou tendo que ser internada no hospital. A família se revezava no acompanhamento a ela. Nesta noite seria Daniel o acompanhante. Seu estado continuava grave e a febre não cedia. Muito apreensivo, ele não se afastava de sua cabeceira, atento ao que ela precisasse. Num dado momento, Juraci começou a delirar. Em meio a frases desconexas,
olhando para ele com os olhos brilhantes de febre, chama-o aflita: Daniel. Não. Não. Este preocupado e cheio de angústia, segura a mão trêmula da amiga. O que foi, Ju? O que está sentindo? Com a voz entrecortada e os olhos arregalados, ela continua: não. Pelo amor de Deus. Carlo. Carlo. Salva a minha filha. Ouvindo Juraci chamá-lo assim, Daniel sente-se arrepiar dos pés à cabeça. Ju, o que é isso? Por que me chamas assim? Com um olhar desesperado, os olhos incrivelmente abertos, arquejante, sentindo dificuldade em respirar, ela volta a falar de forma entrecortada. K.R.L. K.R.L. Me. Ah. Ju. Da. Apavorado com o estado dela e com o que está delirando, ele toca a campainha chamando a enfermeira, que acude prontamente. Vou chamar urgente o Dr. Carvalho. Ela deve ir para o TI, e sai correndo. Cada vez mais arquejante, aumentando a falta de ar, Juraci se contorce na cama. Daniel, desesperado, não sabe o que fazer. Reza com toda a força de sua fé. De repente ela se acalma, respirando um pouco melhor. Olhando fixamente para ele, murmura vacilante: Obrigada, dona Niel. Mas em seguida, volta novamente a arquejar, com falta de ar. Nesse instante, chega um médico e os enfermeiros com a maca. Colocando uma máscara de oxigênio em seu rosto, levam-na para o TI. Daniel segue ao seu lado, porém é barrado na porta da unidade. Aflito, rezando mentalmente, permanece sentado no banco frente à porta. Uns 15 minutos mais tarde, que mais pareceram horas, o médico sai da unidade, consternado, ao seu encontro. Não pudera salvá-la. Ela partira. Juraci foi enterrada no cemitério da reserva. Toda a comunidade guarani chorou a sua morte, e além da missa católica, reverenciaram-na com um ritual indígena. Ela era extremamente estimada por todos eles. À noite em seu quarto, Daniel conversa tristemente com Giovanna. Querida. Os mais velhos estão partindo. Estamos numa fase de nossa vida aqui, aos poucos, vamos nos separando dos nossos entes queridos. E a vida, fala ela, suspirando melancólica, mas ainda bem que acreditamos na reencarnação. Esta crença nos consola. Bem verdade, concorda ele, e Juraci, tão boa como era, só pode estar num plano de luz. Giovanna, começando a ficar sonolenta, conclui, sendo recebida por teus pais, Isaltina e o juiz. Certamente, em meio a muita alegria. Traço e dominada pelo sono, nada mais consegue falar. Adormece. Daniel sorrindo afaga o seu rosto, porém insone, cuidadosamente se levanta, resolvido a ir para o escritório. Tão logo entra no aposento, sente-se compelido a apanhar a sua relíquia guarani, guardada dentro do armário. Retirando da caixa o colar, com ele nas mãos, senta-se na sua poltrona predileta. Alisando as contas, detém o olhar na cruz, enquanto pensa nas últimas 24 horas. Por que será que Juraci me chamou de Carlo? Será que vivemos juntos naquela existência? Se foi isso, quem era ela? E a filha para quem me pedia ajuda? Quem seria? Pensando e pensando, foi ficando tonto e subitamente entrou em transe. Então se vê mais uma vez como Carlo, em sua casa no pequeno povoado Novo Paraíso. Estava trabalhando na horta com os bugres, quando surgiu desesperado, correndo, um dos seus ferrenhos opositores da época. Trazendo uma de suas filhas, desmaiada em seus braços, ele suplica apavorado: Por favor, Carlo, salva minha filha. O que houve, Eliton? O que posso fazer? Pergunta aflito. Carla foi mordida por uma cobra venenosa. Eu sei que um dos teus índios conhece um remédio. Pelo amor de Deus, salva minha filha,
fala soluçando. Imediatamente Carl levou para dentro de sua casa, chamando por Tupiara e Jurema. Neste instante, Daniel sai do transe sem nada mais vivenciar daquele momento de seu passado, retorna ao presente. Ainda meio tonto, depois de alguns instantes, uma luz clara começa a inundar a sua mente. Dessa vez como espectador, ele se vê como numa projeção de filme, com Ayrton ao seu lado olhando para os índios na plantação. E a voz do alemão ressoa em seus ouvidos internos: se não fosse por você e os seus amigos índios, minha filha Carla estaria morta. Peço que me deixes colaborar contigo, Carla. Se me aceitares, daqui em diante, ajudarei também a todos os índios que aqui vierem. Sorrindo, Carlo concorda com a cabeça e a voz de Ayrton se faz ouvir novamente: obrigado, Carlo. Porém, para espanto de Daniel, outra voz, agora feminina e bem conhecida, repete o agradecimento: obrigada, Daniel. Estarrecido, ele conclui, falando baixo para si mesmo: então Juraci foi o Ayrton. Meu pai. Não nos encontramos nesta vida, uns com os outros, por acaso. Somos pedras que fazem parte de um grande quebra-cabeças. A vida única. Muito impressionado, ele apanha de dentro da caixa a sua pedrinha missioneira e apertando-a na mão, fica pensando: então foi por isso que Juraci também nasceu Guarani e dedicou sua vida a ajudar os bugres. Quando foi Ayrton, menosprezou e matou alguns índios, em nome da chamada civilizada colonização da raça branca. Seu resgate agora findara. Ela estava livre para voar mais alto. Dissolver o seu karma através do amor. Uma paz toma conta de seu coração e, como num abraço, uma energia suave o envolve, dando-lhe a certeza de que tudo na vida faz parte de um grande aprendizado. O aprendizado de aprimoramento espiritual. Guardando a relíquia Guarani novamente no armário, sob tranquilo para seu quarto. Na reserva, as crianças custaram a aceitar a falta de Juraci. As menores choravam e as mais velhas ressentiam-se do carinho que ela lhes dava. Todavia, o tempo é um grande remédio. Uma das índias que ajudavam Juraci nesta tarefa assumiu o lugar deixado por ela. Com carinho e amor, em poucos meses, Jurana foi conquistando o coração das crianças e a vida voltou ao seu ritmo normal. Quase um ano se passou e se aproximava o dia do aniversário do Pedro. Seus 15 anos. Daniel se encontrava lendo em seu escritório, quando Pedro entrou. Pai, posso te interromper um pouco? Claro, meu filho. O que desejas? Preciso conversar contigo. Desde hoje pela manhã que quero falar uma coisa. Aconteceu algo errado, filho? Pergunta Daniel preocupado. Senta ao meu lado e conta o que está se passando. Não é nada errado, pai. Pedro titubeia um pouco, ainda indeciso. É que preciso saber. Tu tens algo para me dar no meu aniversário? Tomado de surpresa com tal pergunta, Daniel responde meio sem graça. É lógico, Pedro. Como podes pensar que eu não vou te dar um presente de aniversário? Não, pai. Não é isso. Não estou falando de presente de aniversário. É outra coisa. Daniel olha atônito para o filho, perguntando curioso: então o que é, Pedro? Do que estás falando? É que nessa noite passada, eu tive um sonho estranho e muito nítido. Parecia real. Não entendi direito. E faz uma pausa, olhando indeciso para o pai. Firmando também olhar no filho, Daniel pensa desconfiado, enquanto aguarda o relato do sonho. Será que é algo relacionado com a nossa origem Guarani? A caixa sagrada. Mas não pode ser. Eu nunca mencionei nada, nada mesmo, sobre a relíquia Guarani para os meus filhos. Só a Giovana a conheci. Será que ela contou para ele? Ansioso, quer logo saber. Conta, meu filho. Existem sonhos que nos ajudam muito. Talvez este seja um deles, não sei, meu pai. Apesar de muito nítido, é difícil de entender.
Mas vou tentar contar tudo direito. Eu estava caminhando num campo bonito, porém deserto. Caminhava com a sensação de que iria me encontrar com alguém. Mas não existia ninguém. Apenas eu estava ali. Quando de repente, surgiu à minha frente, saindo do nada, um índio alto, tão parecido contigo, pai, que eu até pensei que fosse mesmo você. Só que quando ele falou, eu vi que era outra pessoa. E ele te disse o nome dele, filho. Quer saber, Daniel? Muito impressionado e curioso ao mesmo tempo. Não. Sem nada a me explicar, me disse que tu tinhas algo para me dar. Pedro interrompe a narrativa, continuando meio confuso, algo de que eu havia sido guardião. Não entendi o que ele quis dizer. Acho que foi isso, que tu tinhas sido guardião. E não falou mais nada. Falou sim. Quando eu disse que não estava entendendo, ele me respondeu que tu entenderias. Que o que tu guardavas, voltando para as minhas mãos, me daria forças para concluir a missão. Ansioso ele exclama, que sonho confuso, pai. Tu tens mesmo alguma coisa para mim? Tomado de grande emoção, Daniel abraça o filho com amor, enquanto pensa, ó, Potira, então és tu. Como eu nunca percebi. Procurando se controlar, Daniel deixa extravasar sua emotividade através das lágrimas que brotam em seus olhos e, soltando o abraço, olha para o rosto de Pedro, falando com profunda afeição, compreendi perfeitamente o teu sonho, meu filho. Tenho algo sim, para te dar. Vou passar agora, para as tuas mãos, o que eu recebi de herança da minha mãe Guarani. Apanhando no armário a caixa confeccionada pelo ancestral Guarani, Daniel retira para si a pedrinha missioneira. Em seguida, num gesto solene, obedecendo à tradição indígena, coloca o colar no pescoço de Pedro, da maneira como seu pai Tomás descrevera a cerimônia, quando entregara para ele a relíquia Guarani ao completar seus 15 anos. Com o colar colocado ao pescoço, Pedro, comovido, segura a caixa de encontro ao peito. Daniel então relata para ele os sonhos que, no seu despertar mediúnico durante a adolescência, elucidaram a história de algumas experiências de vida que teve, através do tempo. Muito emocionado, Pedro pergunta ansioso, e que missão é essa que eu tenho de concluir? Nada posso te adiantar, meu filho. Tu terás que descobrir por ti mesmo. A decisão é tua, não posso influenciar na escolha de teu caminho. Alisando com delicadeza os símbolos da caixa, este comenta, interessante. É como se eu já conhecesse essa relíquia. Não tenho certeza. Mas me parece que eles significam que a vida é uma só, como se fosse uma grande força, da qual todos nós somos parte. Todo o universo unido por esta energia. Uma grande energia de amor. Sorrindo, Daniel confirma para ele, está certo, meu filho. Somos parte de uma única e grande força. O amor universal, que nos dá a vida. É o que está gravado nestes símbolos. E com o coração disparado de pura emoção, ele pensa, acabaste de me dar a prova definitiva do teu retorno, amada Potira. Amado filho meu, Pedro. Mauri após se formar, foi fazer 2 anos de residência no Hospital das Clínicas em São Paulo. Ao término deste, recebeu convite para se integrar ao corpo médico daquele hospital. Apesar de muito importante para o seu currículo profissional, declinou de tal convite, por preferir retornar à sua cidade natal, levando para a sua comunidade a excelente experiência ali adquirida. Voltou então para casa. Em seguida sua chegada, ele foi trabalhar no Hospital Santo Augusto, o mais bem equipado da cidade. Especializara-se em clínica geral e, para a alegria de seu pai, participou a este que iria também dedicar parte do seu tempo disponível no atendimento médico aos índios da reserva. E a partir desse dia, suas tardes de sábado foram destinadas a esse trabalho. Quanto a Bianca, tendo passado no vestibular para a Faculdade de Música em Passo Fundo, mudara-se para um pensionato nesta cidade, a fim de cursar a universidade.
Giovanna, além da natural saudade, sentiu um enorme vazio na sua vida de musicista, pois ficou sem a companheira que participava ativamente de todos os seus projetos musicais. Mas, em contrapartida, ver a filha seguindo as suas pegadas, deixava-a feliz. Pedro, ainda indeciso sobre qual carreira deveria seguir, estudava intensivamente o inglês, o alemão e o espanhol. Sua indecisão, entretanto, era motivo de preocupação para os pais. Não se decidira ainda a se preparar para nenhum vestibular, como também, não se interessava por nenhum tipo de trabalho. Contudo, cedendo a um pedido do irmão, concordara em ajudá-lo na organização das consultas e do fichário dos pacientes guaranis. Assim, passara a acompanhar Mauri, aos sábados, na reserva. Decorrido um ano da chegada do filho, Daniel surpreendeu Mauri com uma escritura feita em seu nome, de uma sala localizada num edifício comercial. Era para que este montasse um consultório e desse início à sua clínica particular. Foi intensa a alegria que Mauri sentiu. Era a arrancada inicial que precisava para consolidar sua vida profissional em Trilha das Palmeiras. Entre mentes Pedro, no decorrer deste ano, num convívio mais direto com as carências e os problemas dos bugres, acabou por descobrir o seu caminho. Tomara finalmente uma decisão. Iria cursar a faculdade de antropologia. Quero estudar a fundo, pai, as raízes do nosso povo, afirmou convicto do que decidira, as nossas raízes. Quero reabilitar a memória da raça Guarani. Quando estiver preparado, irei levantar esta bandeira. Daniel, comovido com a decisão do filho, sentiu que este finalmente despertara para o seu destino. Chegara o momento da fase preparatória de Pedro, para a conclusão da missão. E assim, a nova geração se preparava para cumprir a sua meta de vida. E em meio à tranquilidade, o tempo foi passando e os fatos se sucedendo. Até que mais uma vez, chegou a tristeza de uma nova separação. Num almoço familiar de domingo, Mauri levou Norma para apresentá-la à família. Ele a conhecera logo que chegara em Trilha das Palmeiras, quando esta fazia um estágio como técnica de enfermagem, no hospital em que ele trabalhava. Apaixonaram-se imediatamente e, da mesma forma, a família gostou dela. O almoço transcorreu em meio a muita alegria, contando também com a presença de Gustavo. Este, já bem encaminhado na sua profissão, aguardava apenas que Bianca conseguisse a transferência da sua faculdade em Passo Fundo para Porto Alegre, para que pudessem se casar. Faltavam poucos anos para que ela se formasse, mas eles não queriam esperar mais esse tempo. Teciam planos e comentavam sobre o apartamento que Gustavo acabara de ganhar de seus pais. Apesar de pequeno, era muito bem localizado. Neste, eles iriam morar depois de casados. Um tanto afastados dos outros, Pedro conversava com a avó, contando para esta o que estava aprendendo na faculdade, quando subitamente, Adriana começou a sentir uma dor no peito. Alarmada, chamou por Mauri, que foi correndo atendê-la. Era um início de infarto. Após ministrar o medicamento de emergência, ajudado por Norma e Daniel, ele colocou a avó no carro, partindo em seguida para o hospital. Os demais, angustiados, também se dirigiram para lá. Num estado grave, ela foi direto para o UTI. A lesão fora grande e não havia esperança de recuperação. Mauri, então, conseguiu transferi-la para um quarto especial, com todo o equipamento equivalente ao da UTI, para que assim atendida, a família pudesse acompanhá-la. Já se passara 2 dias e Adriana continuava entubada, ligada aos aparelhos para receber oxigênio através do respirador artificial. Com o braço esquerdo imobilizado, recebia via endovenosa, soro e medicamentos. Isto a deixava aflita, uma vez que se encontrava perfeitamente lúcida. A tarde chegara ao fim. Anoitecia. Giovanna estava sentada à cabeceira da cama, cuidando atentamente da mãe, para que esta, inadvertidamente,
não mexesse nos tubos tirando-os do lugar. Durante a noite se fazia necessário atar suas mãos, para que tal não acontecesse. E isto era de uma angústia terrível para Adriana. No momento ela se encontrava calma, apesar de seu estado estar se agravando cada vez mais. Daniel acabara de chegar. Saíra do fórum diretamente para o hospital, a fim de permanecer um pouco ao lado dela. Numa tentativa de sorriso, Adriana procurou demonstrar o prazer que estava sentindo com a sua presença. Este, sentando-se ao seu lado, acariciava levemente sua mão imobilizada pelo soro, enquanto mentalmente fazia uma prece para ela. Estavam assim tranquilos, quando entra a enfermeira para medicá-la e atar a sua mão livre. Eram os preparativos para a noite. Adriana começou a se agitar e, com a voz dificultada pela aflição e pelos tubos, pedia que deixasse a sua mão livre. Nesse instante Mauri entrou no quarto. Vendo a agonia da avó, agradece à enfermeira, dispensando-a. Pode deixar, Florinda. Eu mesmo faço isso, tão logo ela adormeça. Assim que esta se retirou, Adriana se esforçando para falar, em meio a muito sofrimento, pede ao neto que a liberte de todo aquele equipamento, querido. Estou chegando ao fim. Desliga tudo. Pelo amor de Deus. Angustiado, Mauri, apesar de condoído pelo visível sofrimento da avó, responde coerente com a sua responsabilidade médica: vó, querida. Não posso fazer isso. Você sabe que não posso. Seria cometer eutanásia. Traço e contendo as lágrimas, confirma enquanto houver vida, há esperança. Não me peça isso, vó. Não posso. Giovanna chora aflita e Daniel, contendo a emoção, procura falar serenamente. Nós não podemos fazer isso, querida. Mas, a nível de alma, a senhora pode se desligar. Se desprender da matéria. Adriana regala os olhos para ele e, permanecendo calada, seu olhar cai no vazio por alguns momentos. Logo após, retorna a vitalidade a seus olhos, enquanto vai transparecendo em seu rosto uma profunda serenidade. Com a voz entrecortada, fala para Daniel: já desliguei. Filho. Estou me libertando, e virando o rosto em direção a Giovanna, continua: veja. Filha. A porta está se abrindo. Muita luz. Com as lágrimas descendo pelo rosto, Giovanna murmura para ela: mãe, eu te amo. Muito. Com um pouco mais de facilidade, Adriana continua: eu também. Amo vocês. E uma inesperada expressão de alegria ilumina as suas feições. Ó, Jordano. Querido. Veja. Filha. Seu pai. Ele está aqui, tentando sorrir. Sua voz vai enfraquecendo. Vou com ele. Vou. A porta abriu. Luz. Vou em paz. Em paz. Repetindo ainda mais uma vez a palavra paz, quase inaudível. Seus olhos se fecham lentamente e Adriana faz a sua passagem. Em paz. Com amor e harmonia. Deixara como a mais preciosa herança a seus descendentes, o exemplo de sua vida plena de dedicação, amor e alegria. E uma lição da transição de um plano de vida para outro, que marcaria profundamente a todos, confirmando a não existência da morte, mas sim a continuidade da vida. E no giro do tempo, outros momentos se sucederam. Vieram as festas de casamento dos filhos. A chegada dos netos. As novas gerações surgindo. E a partida repentina de Francisco, vitimado por um derrame cerebral. Entretanto, ele partia em paz, deixando a obra do amor e dever bem estruturada, podendo atender e recuperar um grande número de drogadictos, como era seu desejo. Realizara o seu sonho, cumprindo com amor a sua missão. Daniel e Giovanna fazem um balanço do caminho percorrido. As lutas empreendidas, as realizações, os fracassos e as vitórias, as tristezas e as alegrias. O amor pela vida.
e serenamente aceitam o início do ocaso de suas vidas. Só tenho pena do Pedro não ter ainda conseguido formar uma família. Ter seus filhos, lamenta Giovanna, gostaria de vê-lo feliz, amando e sendo amado. Mas, querida, o Pedro é feliz. Ele gosta do que está fazendo, pode gostar. Mas a mim não me engana, afirma Giovanna, convicta do que está falando. No fundo, bem no fundo, eu sei que ele gostaria de ter uma companheira a seu lado, mas será muito difícil encontrar alguém que queira participar de seu ideal, contesta Daniel. Entretanto, se dando conta de que a noite começava a cair, olha o relógio exclamando assustado, Giovanna. Faltam 5 minutos para as 8. Vamos ligar ligeiro a TV, se não perdemos a entrevista dele. Tem razão, querido. E ainda precisamos colocar a fita no vídeo. O mais rapidamente possível, dirigem-se para a sala íntima. Quando a imagem do filho surge na tela, eles se emocionam. Com desenvoltura e segurança sobre o que está expondo, Pedro exprime seu ideal, num tocante discurso. Atualmente fala-se muito sobre os 500 anos do descobrimento do Brasil. Apesar de faltarem ainda alguns meses, o povo tem se manifestado festivamente, de várias formas, em comemoração a esta data. São enaltecidos os descobridores e os colonizadores, como se esta terra na ocasião estivesse abandonada, deserta. Então eu lhes pergunto, como é visto esse descobrimento aos olhos dos verdadeiros donos deste solo, que aqui já o habitavam há séculos? Certamente como uma triste invasão dos pretensos descobridores que, pela força de armas poderosas, usurparam aos legítimos donos da terra o direito de continuarem a viver sua própria vida. Triste início de uma colonização. Contudo, isso é passado. De que vale discutirmos sobre algo que não se pode voltar atrás e refazer? O que pode e se deve fazer agora é reconhecer e valorizar as raízes da raça indígena, existentes no povo brasileiro. No norte e no nordeste do país, é flagrante a sua influência. E aqui, na nossa região sul, apesar de sua menor preponderância, podemos também ver isto claramente. Usos e hábitos da raça guarani que, absorvidos pelos colonizadores, hoje fazem parte da cultura do povo gaúcho. E o que dizer do nosso idioma? Apesar de se originar do português castiço, quantos vocábulos oriundos das diversas línguas indígenas existentes aqui, foram nele incorporados. Pode-se dizer até que o nosso idioma, de tão modificado, já se transformou no idioma brasileiro. Por que então, não incluirmos na história da nossa terra, a cultura que herdamos de nossos ancestrais da raça indígena? Ensinando as crianças nas escolas, a valorizarem as raízes oriundas dos primitivos habitantes de nossa terra, e igualdade às demais raízes que deram origem à nossa raça brasileira. Irmãos, 500 anos é tempo suficiente para terminarmos com discriminações, mágoas e revolta. É tempo suficiente para apagarmos da memória erros passados e tirarmos destes erros o ensinamento para uma vida melhor para todos. Não é possível continuar discriminando uma raça, deixando-a se extinguir lentamente, a parte do desenvolvimento da vida de uma nação, da qual, quer queiram ou não, ela é parte integrante. Por que pensar que esta raça indígena não tem capacidade de acompanhar a evolução dos tempos? O que é preciso é levarmos a este povo irmão, que se extingue pela falta de compreensão e apoio da nação, os meios para que reaja à inércia motivada pelo desprezo e passar a se orgulhar de sua origem. Para que um dia caia o fantasma da discriminação, extinguindo-se as fronteiras das reservas e eles se sintam realmente integrados na condição de verdadeiros cidadãos brasileiros, irmanados e equiparados às diversas raças que aqui habitam este solo, conscientes de que com a miscigenação de todas elas, formamos um só povo forte e ativo. O povo do nosso querido Brasil. Irmãos, esta é a minha bandeira. Ao término desse discurso,
Pedro, muito aplaudido por seus entrevistadores, foi então alvo de uma série de perguntas. A todas, ele soube responder seguro de si, demonstrando inteligência e conhecimento de causa. Orgulhosos, seus pais não cabiam em si de contentes e muitos telefonemas foram trocados, não só entre os familiares, mas também com vários amigos. Todos perguntavam quando ele estaria na cidade, para cumprimentá-lo pessoalmente. Entretanto, somente 2 meses depois ele pôde voltar à trilha das palmeiras. Era a festa dos 60 anos de Daniel. Toda a família e um grande número de amigos, entre estes, os síndicos da reserva Iguamirim com suas esposas, estavam reunidos na casa preparada especialmente para esta ocasião. Norma havia organizado tudo, com simplicidade e aconchego, como o aniversariante apreciava. Um grande toldo de lona branca, para proteger os convívios do sereno da noite, cobria todo o jardim, que se encontrava enfeitado por belos arranjos de flores. A noite enluarada e de temperatura amena, colaborava para o encantamento da festa. Pequenas mesas redondas, cobertas por toalhas de cor marfim, com buquês de flores do campo em seu centro, se achavam espalhadas por sobre o gramado, a varanda e as 2 salas da casa. Assim, confortavelmente sentados, os convidados podiam saborear o delicioso jantar, servido em um bufete, no interior da sala principal. Até a família Lema se fazia presente, representada por Fritz, o filho de Hans e Matilde, que trouxera com ele sua sobrinha Fernanda, de 18 anos. Ele viera ao Brasil, em viagem de negócios. Diretor executivo da fábrica Ufmeister de telefonia, precisava fazer uma pesquisa de mercado. Pretendiam implantar uma filial no Rio Grande do Sul. Coincidentemente, Fernanda estava se preparando para passar um ano no Brasil, no intercâmbio cultural. Escolhera a cidade de Santa Maria, por ser mais próxima à trilha das Palmeiras, com o intuito de conhecer os parentes brasileiros. A família hospedeira esperava somente dentro de um mês. Porém, aproveitando a companhia do tio, antecipara sua viagem. E assim, eles tiveram a oportunidade de estar presentes no aniversário de Daniel. Pois é, dizia Fritz em inglês, após pedir desculpas por não conseguir falar fluentemente o português que, apesar dos esforços feitos durante a sua infância e adolescência por Matilde, ele nunca conseguiu falar bem. O pai e a mãe não se sentem encorajados a viajar de avião. Apesar da enorme vontade que tem de rever todos vocês, não tiveram coragem de enfrentar o longo voo. Ambos estão com sérios problemas de coluna e não podem ficar sentados por muito tempo. Que pena, fala entristecido Daniel. Nós também sentimos muita saudade deles. Não sabia que estavam doentes assim. Não. No geral, eles estão bem de saúde, retruca Fritz, apenas não aguentam muitas horas sentados. Aqueles 2 vão longe. Ainda bem. Porque eu e Giovanna estamos pretendendo visitá-los, no próximo ano, tão logo eu me aposente. Dani. Pede para ele falar sobre todos. Sua esposa, os outros filhos e todo o resto da família, fala Giovanna para o marido, insegura de conversar com o sobrinho no seu fraco inglês. Fritz apanhando 2 envelopes do bolso do paletó, de um deles retira os retratos de sua família. Vim prevenido, fala rindo, exibindo-os orgulhosamente e, abrindo outro envelope, explica, este aqui, foi a mana Fernanda quem mandou para vocês. Ouvindo isso, Fernanda se dirige a Giovanna num português perfeito, mas a mãe, tia, também mandou um álbum completo de toda a família, por meu intermédio. Está junto com o presente do tio Daniel. Pedro, que se encontrava próximo a ela, olha com admiração, mas então a minha jovem prima alemã, além de linda, fala o português fluentemente. E sem sotaque. Fernanda, com um sorriso que iluminava todo o rosto,
fazendo com que os belos e grandes olhos azuis resplandecessem. Responde: aprendi com a minha avó Matilde. Sempre conversei muito com ela e desde menina, sonhava em conhecer o Brasil. Acho que também foi influência do meu nome brasileiro. Então foi por isso que quiseste aprender o português. Para conhecer a terra da tua avó? Sim. Como eu sempre fui muito unida com os meus avós e o Vans é apaixonada pelo Brasil, sei de muitas coisas daqui. E da família também. Coisas que você nem imagina. Fazendo um ar misterioso, começa a se afastar do grupo ao redor do tio Fritz, indo em direção ao jardim. Acompanhando-a, Pedro pergunta curioso e muito interessado: e posso saber o que eu desconheço? Bem, ela responde com um sorriso brejeiro: sei todo o trabalho e toda a luta que você tem empreendido em favor dos índios guaranis. Sério? Se surpreende ele. Verdade. O vô é encantado pelas missões, com o trabalho dos jesuítas e a raça guarani. Sempre achou uma enorme injustiça o que foi feito contra eles. Acha que se não tivessem massacrado os índios guaranis, hoje eles seriam um grande povo. Tudo o que o tio Daniel manda sobre você, o vô guarda. Estou tão impressionado com o que estás me dizendo, que confesso, nem sei o que falar, diz ele com uma expressão de espanto. Olhando bem para ele, Fernanda sorri novamente, demonstrando sincera admiração. Então confesso também, vi várias vezes no vídeo, a fita que o tio Daniel nos mandou. Fiquei impressionada com seu jeito de discursar. Você tem carisma, é inteligente com um enorme charme, e séria. Ela fala com ternura. Queria muito conhecer você. Cada vez mais surpreso, Pedro se interessa em saber sobre ela. Tu me deixas muito vaidoso e encabulado, Fernanda. Estás me superestimando. Mas me fala agora sobre a tua vida. Bem, gosto muito de estudar, principalmente línguas. Falo, além do português, o inglês e um pouco de francês. E no ano que vem, quando retornar para a Alemanha, pretendo fazer a faculdade de Sociologia. Poliglota. Parabéns. E por que Sociologia? Por sua causa, por minha causa. Como? Influência do seu trabalho. Nas conversas com o Vans, aprendi a apreciar o que você faz. E a primeira vez que eu vi um retrato seu, eu tinha 14 anos, e com um sorriso tão enigmático quanto ao da Mona Lisa, pergunta: e sabe o que eu fiz? Pedro, cada vez mais surpreendido com as revelações dela, fala muito curioso: não faço a menor ideia, guardei comigo. No meu álbum de recordações. E sozinha no meu quarto, desejei um dia me encontrar com você. Completamente aturdido com o que ouve, ele nada fala, apenas mergulha o seu olhar nos lindos olhos azuis da jovem prima. De repente, sente surgir um novo sentimento em seu coração. Um misto de ternura e arrebatamento. Bastante confuso com o que está sentindo, sente-se aliviado quando, neste preciso momento, surge Bianca que estava à procura deles. Até que enfim os encontrei. Na verdade, o pai é quem deveria ser o centro da festa hoje. Entretanto, vocês e o primo Fritz estão dividindo as atenções de todos, e sorrindo para a prima, fala carinhosamente: a turma lá dentro quer conversar contigo e com ele. Querem saber mais detalhes da nossa família alemã e das andanças do Pedro. Então vamos, responde Fernanda com simpatia. Bianca, dirigindo-se a Pedro, fala alegre: mas antes de entrarmos, mano, quero te dizer que adorei o teu discurso na TV e que o teu visual na telinha estava demais. Um charme só. Vírgula rindo, brinca com ele, com certeza. Vais granjear muitas adeptas ao teu projeto. Colocando-se entre os dois, ela segura as mãos de ambos, levando-os para dentro de casa. E por algum tempo respondendo às perguntas, Pedro expõe seus projetos e algumas das dificuldades já superadas. Fritz, demonstrando ser um ouvinte atento, se compromete a transmitir tudo aos pais em seu retorno à Alemanha.
Contudo, o ponto máximo da festa foi mesmo quando o bolo, com as 60 velinhas acesas, foi levado a Daniel pelos 6 netos, filhos, nora e genro. Após cantarem o Parabéns a Você, Gustavo e Bianca tocando violão, cantaram a música que marcou o namoro de Daniel e Giovanna. Muito emocionante.